2025 foi um ano importantíssimo para a teologia, não só pelas coisas que aconteceram, mas também pelas datas simbólicas impactantes para o mundo teológico, e dificilmente nós teremos um outro ano com tanto significado quanto 2025. E eu posso provar isso para você, por isso fica comigo até o final, que nós falaremos sobre isso no vídeo de hoje. Bom, em 2025, é claro que um dado nós devemos registrar, que no dia 9 de abril completou 80 anos da morte de Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer foi um teólogo luterano que viveu na primeira metade do século XX, na Alemanha, né? E que em 1933 teve de lidar, até a data da sua morte, em 45, com a ascensão do nazismo naquele país. Um movimento extremista, um movimento de extrema-direita, um movimento que tentou dominar a igreja daquele país, inclusive a própria denominação de Bonhoeffer, e ele teve que lutar contra aquele perigo durante boa parte da sua vida. O resultado é que o Bonhoeffer foi preso em 1943, passou 2 anos na prisão e foi executado por enforcamento no dia 9 de abril de 1945. Ele foi um lutador pela democracia, mesmo tendo vivido menos de 40 anos, e boa parte desse tempo sob o perigo e a luta contra o nazismo, ele deixou uma teologia muito consistente que nós devemos averiguar e investigar, né? Em 2025, fez 80 anos da morte de Dietrich Bonhoeffer. Depois, no dia 21 de abril de 2025 mesmo, teve o infeliz episódio da morte do Papa Francisco, o primeiro Papa jesuíta da história, o primeiro Papa latino-americano, o primeiro a adotar o nome de Francisco, teve um pontificado de 12 anos, um pontificado marcante pela sua postura de simplicidade, de humildade, de aproximação com o que sofre, de aproximação com os excluídos, né? E o seu pontificado foi um grande acontecimento e impactou não apenas o mundo católico, mas o mundo de um modo geral. Um grande exemplo de liderança, um grande exemplo de um discípulo de Jesus de Nazaré e de alguém que se identifica justamente com a proposta de Jesus expressa nos evangelhos. Depois de uma enfermidade, né, que o acompanhou durante algum tempo, o Papa Francisco veio a falecer praticamente no domingo de Páscoa deste ano de 2025, e esse canal não só noticiou, não só fizemos uma live falando sobre isso, como ao longo do tempo temos também valorizado o pontificado e o exemplo do Papa Francisco, né? E depois da sua morte tem toda aquela expectativa sobre o funeral, sobre o conclave, sobre a escolha do seu sucessor, né? E o canal teve essa oportunidade de fazer uma cobertura falando sobre o conclave, as origens do conclave, a história do conclave, e também fizemos lives, vídeos aqui apontando o colégio de cardeais, os eventuais favoritos, né? E no dia 8 de maio, nós conhecemos, então, o novo Papa, o Papa Leão XIV, né? Que dá continuidade ao Papa Leão XIII, nome que o inspira a adotar, né, esse mesmo nome, e que também promete dar continuidade ao legado do Papa Francisco. Um Papa mais moderado do que Francisco, um Papa menos surpreendente do que Francisco, né? E muito mais comedidos em alguns posicionamentos. E aqui na época também nós fizemos uma live falando sobre a sua escolha, falando sobre a sua primeira aparição pública, né? E, além disso, ao longo do ano, outras datas celebrativas nós tivemos, como os 100 anos do caso Scopes, que aconteceu nos Estados Unidos.
Se você não sabe o que foi o caso Scopes, é o caso ligado a um professor de biologia chamado John Scopes, na cidade de Dayton, no Tennessee, e o Tennessee e alguns outros estados ali da região, do chamado Cinturão da Bíblia, começa a proibir que se ensinasse nas salas de aula qualquer explicação sobre a origem da humanidade que não fosse o criacionismo. Criacionismo, que, é claro, é apenas uma crença, não é ciência, é pseudociência. Seja o nome que você queira dar, de criacionismo, design inteligente ou qualquer outro similar. É negacionismo científico e não se fala de ciência, é apenas uma crença. E na escola, na sala de aula, seja no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, o que deve ser ensinado lá dentro é ciência, inclusive no ensino religioso, né? O ensino religioso deve ter como base a ciência da religião, e não apenas de uma religião, mas de uma amplitude maior, né? E lá não é lugar de fazer proselitismo. Mas o John Scopes, ele não era nem professor de religião, ele era professor de biologia. E ele se negou a atender essa determinação e ensinou o evolucionismo em sala de aula, foi denunciado e foi levado ao tribunal no que ficou conhecido como o julgamento dos macacos, né? Porque há uma leitura que é, na verdade, negacionista, que é apenas um espantalho, que diz que a evolução fala que o ser humano evoluiu do macaco, né? Por isso o termo julgamento dos macacos. Agora, é claro que o evolucionismo não fala isso, isso é apenas fantoche, isso é apenas espantalho, né? Mas esse foi o termo que ficou conhecido, e no julgamento, é claro, a ciência prevaleceu, né? Os argumentos pró-ciência foram muito mais fortes, mas mesmo assim o estado do Tennessee aplicou uma multa ao Scopes, e essa multa foi paga por instituições científicas daquela localidade, né? Para você ter uma ideia do que o fundamentalismo, do que o dominionismo é capaz de fazer. Se você acha que isso é brincadeira, que isso é apenas uma frase de efeito, tome muito cuidado, porque ele já perseguiu muitas pessoas e fará de novo caso necessite, né? E tem feito isso, inclusive no Brasil. No dia 8 de maio, 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Um acontecimento da história geral, de impactos universais, e que também tem impactos para a teologia, porque 3 anos depois é criado o Conselho Mundial de Igrejas, né? Também os 100 anos de um evento que é praticamente esquecido por esse mundo tão fundamentalista brasileiro, que foi a Conferência Mundial Vida e Trabalho, realizada na Suécia, na cidade de Uppsala, em 1925, pelo ganhador do Nobel da Paz de 1930, o teólogo luterano e sueco Nathan Soderblom. Eu sei que esse nome é quase desconhecido aqui no Brasil, onde, infelizmente, no mundo não católico, predomina o fundamentalismo, né, que marca praticamente todas as denominações evangélicas, pentecostais e neopentecostais, né? Mas o Nathan Soderblom foi um teólogo luterano muito importante do início do século XX, um lutador pela paz, um lutador pelos direitos humanos, né? E que foi o responsável um dos principais responsáveis, né? Pela Conferência Mundial Vida e Trabalho, na qual ele reflete o direito do trabalho, o direito trabalhista da classe trabalhadora, né? E o direito a uma vida digna, uma vida decente, que os trabalhadores devem usufruir. Neste ano de 2025, completou o centenário dessa conferência, e o Nathan Soderblom, por essas e outras iniciativas, em 1930, foi contemplado pelo Prêmio Nobel da Paz, né? Numa época
em que o Prêmio Nobel da Paz tinha mais valor até do que tem hoje. E também para que os conservadores não pensem que esse canal não valoriza coisas importantes, né? Mesmo no meio mais conservador, no dia 19 de agosto foram os 170 anos da Escola Bíblica Dominical no Brasil, né? E que conservador no Brasil, na verdade, é apenas conservador de goela, né? Apenas conservador de falácia. Na verdade, são todos eles, ou quase todos, fundamentalistas, que desprezam, inclusive, esse próprio legado. Quase ninguém falou dos 170 anos da IBD no Brasil. A maioria das denominações evangélicas, pentecostais, já tem destruído a escola dominical no Brasil, ou quando ela ainda existe, é apenas um lugar de se fazer uma mentalidade apenas fundamentalista mesmo, né? Apenas de confirmar as crenças daquela própria denominação e não de estudar a Bíblia livremente e criticamente, né? E aliás, né, diga-se de passagem, as denominações, quando ainda lembram da escola dominical, comemoram em setembro, sendo que o aniversário dela no Brasil é no dia 19 de agosto, né? E nós fizemos uma live aqui sobre o assunto e, claro, teve pouca audiência, porque esse pessoal que diz defender a escola bíblica, que diz defender a Bíblia, que diz ser conservador, na verdade é tudo falácia, é apenas discurso, é apenas para se identificar com a sua própria bolha, mas que não leva nenhum desses valores a sério há muito tempo. Esse canal não é conservador mesmo, né? Mas esse canal, sim, valoriza, respeita o estudo bíblico de maneira histórica, de maneira científica, de maneira livre e de maneira crítica também, né? 12 de outubro, 30 anos completos da guerra entre a Globo e a Igreja Universal, que acontece no Brasil em 1995, né? Uma guerra muito infeliz, em que a Globo acabou por alavancar, por viralizar a Igreja Universal e fez esse desserviço para a sociedade brasileira, e a Igreja Universal aumentou de tamanho, aumentou de poder aquisitivo, aumentou a sua influência a partir daquilo, né? Lamentavelmente. Também, no ano de 2025, comemora-se os 60 anos do encerramento do Concílio Vaticano II, dia 8 de dezembro de 65, foi a conclusão oficial do Vaticano II pelo Papa Paulo VI, e também lembramos dos 60 anos da morte de Paul Tillich, que foi um dos maiores teólogos do século XX, esse grande pensador, né, que disse a frase "Deus não existe". Agora, se você quer saber o que o Paul Tillich quis falar com essa frase, você tem que ir no vídeo que eu fiz falando e explicando sobre isso, que eu vou deixar o link para você acompanhar. E, por fim, é claro, a grande data celebrativa do ano de 2025 foram os 1.700 anos do Concílio de Nicéia, concílio que elaborou a cristologia hoje que é crida e praticada pelas tradições cristãs até os dias atuais, não é? Que define Jesus como Deus, que define Jesus da mesma substância, da mesma integridade que o Pai, da mesma natureza que o Pai. Neste ano comemorou-se 1.700 anos desse importantíssimo evento teológico e histórico, né? Enfim, muitas datas importantíssimas ao longo de 2025, e provavelmente nós não viveremos um ano como esse. Certamente nos 1.800 anos de Nicéia, talvez não estejamos mais por aqui, né? Mas enquanto estamos, devemos lembrar dessas datas tão celebrativas, tão importantes, impactantes, e, é claro, lembrar do legado teológico que essas datas nos remetem. E se você gostou, deixa aqui a sua curtida, compartilhe nosso conteúdo e em breve nos encontramos para mais um Café com Teologia e eu te vejo por aqui.